1945. Forma-se no céu de Hiroshima e Nagasaki uma das imagens mais assustadoras do poder de destruição do homem. A bomba atômica anuncia o começo de um novo tempo para a humanidade. A Segunda Guerra mostrou a importância estratégica da ciência na competição entre as nações. Dois grandes feitos científicos, vamos dizer assim, dominaram aquele momento. Um foi a energia atômica, né? E o outro é a descoberta do computador. Porque para fazer o projeto nuclear, se desenvolveu o primeiro computador. O impacto esse da bomba atômica nas questões das relações e na competição entre as nações levou os cientistas a uma preocupação, vamos dizer assim, com os efeitos da ciência na sociedade muito importante. Os cientistas como Einstein se mobilizaram no sentido de atuarem junto aos seus governos, às suas sociedades, para impedir que a ciência fosse levada para o lado negativo. No tempo da ditadura Vargas, houve muita repressão da ciência. E a ciência brasileira só era feita de estudantes, de observadores, né? De espectadores da ciência. Nós queríamos ser os protagonistas da ciência. O meio científico de São Paulo, na época, estava bastante agitado devido à situação precária do Instituto Butantan. O governador da época tensionava dispensar os cientistas daquele instituto. E eles pediram à Sociedade Brasileira de Biologia que interferisse e resolvemos, então, na reunião, fundar uma sociedade com a finalidade principal de defesa do cientista. A rebeldia da universidade, do cientista, era o único núcleo, o único bastião que poderia responder a isso. Qual é o melhor exemplo que você tem disso? Eu vou citar duas pessoas que pertenciam a esse pré-ambiente que gerou a SBPC, Monteiro Lobato e Anísio Teixeira. Esses dois foram duas personalidades centrais na história do Brasil, na história da ciência, da cultura brasileira. O Anísio Teixeira na educação, na visão de universidade e de sociedade, e o Monteiro Lobato na missão do grande visionário do futuro, né, que falava no petróleo, que falava na indústria do aço. Monteiro Lobato trouxe a ciência para a literatura das crianças. Aí vem Zé Reis, que conjuga esses dois de uma maneira maravilhosa, porque ele era, como Monteiro Lobato, jornalista, escritor. E ele era cientista, um dos fundadores do Instituto Biológico, difundindo a ciência, criando a SBPC. Nós vimos a situação do cientista no Brasil, todos muito isolados. Sabíamos que havia bons cientistas espalhados pelo Brasil inteiro e mal se comunicando. De modo que, quando se pensou na sociedade, pensou-se logo de saída numa sociedade que não só fosse pudesse reunir os cientistas do Brasil inteiro, mas também pudesse servir de núcleo daquilo que depois eu vinha chamar de universidade ambulante. Quer dizer, que daqui dos centros mais experimentados partisse alguém que levasse uma semente do espírito universitário para espalhar pelo Brasil inteiro. Entre a Primeira e a Segunda Guerra, o espírito dos tempos, o Zeitgeist, ele é muito bem representado pelo existencialismo do Sartre. Uma coisa que de grande desespero existencial, né? O Sartre chegou a dizer, né, que o inferno são os outros. Isso daí é uma frase terrível, né? Para mim, os outros são a fonte, né, de amor, de vida. Eu acho que a SBPC, nesse ambiente, deu um grito de otimismo, de coragem, né, através desses pioneiros. Porque quando você olha a ciência e a tecnologia, você sempre vê esperança. Eu costumo dizer que a grande força mesmo que fez a SBPC crescer foi o idealismo. Porque é uma sociedade que não tinha recursos. No começo, custeada pelo dinheiro dos cientistas e pelos que a gente conseguiu obter da benevolência eventual do governo, né? Sabe que o Jânio Quadros chegou a dar o dinheiro e depois veio cobrar de volta, né? Os países
que não têm ciência nem tecnologia, estão fadados a serem exportadores de matéria-prima, mão de obra barata e serem colonizados pelos países centrais. Na ciência, ou você é protagonista ou você é colonizado. Bom, a primeira diretoria da SBPC foi, vamos dizer assim, manipulada pelo Maurício, né? Primeiro ele reservou para si, com muita propriedade, o papel de vice-presidente. Aliás, o Maurício, ainda hoje, ele é o espírito inspirador da sociedade, né? E colocou como presidente o Jorge Americano. Eu seria o secretário-geral, que ele dizia que era o cargo mais importante, porque é quem tinha que providenciar tudo, né? O Rosenfeld como secretário, o Savai como tesoureiro. A SBPC fundou a revista Ciência e Cultura, que tinha por finalidade divulgar as pesquisas realizadas pelos cientistas em seus laboratórios. Quem é que fazia Ciência e Cultura? José Reis, de fio a pavio, da ponta à contracapa, tudo era ele. Editorial, noticiário, tudo, ele escrevia tudo. É raro ver uma sociedade crescer tanto no Brasil e criar tanta força e depois se impor tanto como um fórum de debate e de liberdade como a SBPC. Os militares depuseram o presidente João Goulart e tomaram o poder em março de 1964 com a promessa de combater a corrupção e evitar o avanço da esquerda. Prometiam também devolver o poder aos civis o mais rápido possível, promessa que se perdeu na sucessão de generais-presidentes. Controlar o Congresso, censurar e calar a imprensa, prender arbitrariamente, torturar e silenciar a oposição. Tudo com o pretexto de proteger a liberdade em nome da segurança nacional. Uma das consequências foi a saída de mais de 9.000 refugiados políticos ao exterior, formando o maior contingente de exilados que a história do Brasil conheceu. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. Eu, por exemplo, fui preso porque encontraram na carteira de endereços de um professor assistente da Faculdade de Medicina, que era ligado com os trotskistas, encontraram com ele um endereço de sargentos do Exército. Então, prenderam esse professor e prenderam os sargentos do Exército. Foram na universidade para saber quem era esse professor de medicina, e que ligação tinha com a subversão. E como a universidade falou, não, isso aí é um ninho de subversivos, e o chefe dele é o Luiz Hildebrando. Eu não tenho nenhuma experiência, eu vou ser chefe de trotskista. Mas aí mandaram me prender como chefe trotskista. Fui preso pelo Exército, Serviço de Segurança do Exército, na reunião da SBPC em Ribeirão Preto, em 64. Quer dizer, fui preso na casa do professor Sérgio Ferreira, aliás, porque ele estava me hospedando, eu estava na casa, e a polícia de Ribeirão Preto, a delegacia regional, me prendeu na casa dele e me despachou depois para o DOPS. Fiquei lá 3 meses depois no Raul Soares, me interrogando sobre as minhas ligações com o trotskismo. Eu fiz a crítica do trotskismo, mostrei para ele que eu era comunista, mas não era nada de trotskista e que não tinha nenhuma ligação com o movimento subversivo de querer revolução armada. Mas isso não adiantou, porque assim mesmo quando eu saí, depois me demitiram. O Hildebrando achou que ninguém ia prender ele. Bom, eis que então, quando em determinado momento o Hildebrando chega em casa e estavam esperando o Hildebrando. Então prenderam o Hildebrando na minha casa. Nós fomos até a polícia para ver por que estavam prendendo ele, e vimos que era a polícia política. E o delegado, que era uma pessoa de Ribeirão Preto, falou, você viu, eu sabia que devia estar na sua casa. Ele falou, mas por que devia estar na sua casa? É porque você sempre arranja problemas, entende? E aí eu olhei do lado e vi que eles tinham aprendido alguns livros meus. Eu olhei, tinha bombas hidráulicas. Eu falei, ai... O Maurício da Rocha e Silva, que foi o presidente que me antecedeu, ele dizia que ele
gostaria muito de ser preso. Eu falei, pô, você foge da polícia como o diabo da cruz? Não pode, tem que deixar ser preso. Daí você então conta papo depois, né? E claro que arrisca levar umas bofetadas, isso aí é... Ah, mas eu não aguento, eu fico louco de medo de bofetada, etc., que pode passar para tortura, e daí eu posso falar coisa que eu não devo. Então, o jeito é ficar meio quietinho no seu canto e não falar nada. Durante a ditadura militar, a SBPC passou a ser um dos poucos canais de expressão da sociedade. Professores polêmicos tinham espaço para mostrar seus trabalhos de denúncia e crítica ao sistema. Os alunos aproveitavam as reuniões anuais, que aconteciam em diferentes cidades do país, para organizar o movimento estudantil a nível nacional. Naquele tempo, a ameaça era muito séria. Não é como hoje, não é em que os protestos todos falam de autoritarismo, mas ninguém está arriscando praticamente nada num protesto. Tinha fotógrafos que iam de cara em cara tirando fotografia. Eu até gostaria de ter fotografias lá. Quer dizer, era uma coisa bastante clara que a gente estava sob observação. Eles estavam fazendo uma tentativa de amedrontar a gente. Agora, o ponto importante, e muito importante, é o seguinte. Durante todos os 20 anos da Revolução Militar, a SBPC foi a única sociedade científica ou social ou de direito ou da educação, etc., que poderia fazer reuniões anuais. Talvez não pelas razões corretas, mas os militares queriam um Brasil que dispusesse de ciência e tecnologia para alavancar o desenvolvimento nacional e, quizás, até armas nucleares. Então havia uma dicotomia, quer dizer, o governo, por um lado, ele cerceava as atividades políticas, tanto que as organizações estudantis foram todas tornadas ilegais, os sindicatos eram tornados ilegais também, e a SBPC nunca foi colocada na ilegalidade, ela jamais foi fechada. E o primeiro problema político da reunião anual da SBPC surgiu com a colocação de uma bandeira no campus da Unicamp do Partido Comunista do Brasil, atualmente na ilegalidade. O reitor da universidade pediu aos dirigentes da entidade que não permitissem a exposição de dizeres ou símbolos partidários considerados fora da legalidade. Tinha um aspecto de tortura e essas coisas todas que eles fizeram que foi horroroso. Mas, por outro lado, devia ter dentro do sistema um grupo que imaginava que ciência era a base fundamental do desenvolvimento do país. Era um jogo de gato e rato. Eles eram obrigados a nos aguentar, e na medida em que eles nos aguentavam, nós fazíamos o possível de alargar as passagens pelas quais podíamos passar desapercebidamente deles. Havia situações muito engraçadas em que a gente se engalfinhava, em que os estudantes faziam grandes manifestações políticas. E acontecia o seguinte, um orador lá qualquer falava e numa coisa criticava o governo, numa frase qualquer criticava o governo e era aplaudido pela audiência. Uma vez aplaudido, aí ele perdia o controle e começava a falar. O que eu quero é defender os 20% de vegetação natural que eu acho que nós temos direito. 20%. No final, os mais idosos, e eu era um dos idosos também, íamos, no final da palestra, íamos rodear o orador e trazê-lo de volta, porque ele tinha que passar pelos representantes do governo. A partir do golpe militar de 64, os temas das reuniões da SBPC tomaram novas dimensões. Naquele ano foram discutidos o direito à verdade e a liberdade de pesquisa. A decretação do AI-5, Ato Institucional número 5, em 68, abalou a comunidade científica. Começavam as cassações. Nós tínhamos feito uma Assembleia Geral Nacional e houve um protesto iniciado por nós contra a prisão dos cientistas, tortura de cientistas durante a ditadura.
Então, nós fomos a Brasília para falar com o ministro da Educação, que era o Jabas Passarinho, trazer o protesto da comunidade. Chegamos em Brasília, eu não podia descer no aeroporto, por algum motivo. Na época da ditadura, você não perguntava por quê, né? Então, nós fomos descer numa cidadezinha chamada Lusiânia. Só que Lusiana tinha um campo de aviação de terra, cheio de vacas e etc. Então nós tivemos que fazer várias passagens para espantar as vacas, né? E descemos. Bom, mas aí nós estávamos longe de Brasília. Tínhamos que arrumar um carro. Aí nós perguntamos, não tinha ninguém no aeroporto, não tinha hangar, não tinha nada. Onde é que a gente arruma um carro? Eu disse, olha, aqui só tem um carro que fica na zona. Aí nós fomos para lá, né? Aí eu falei, o que você já imaginou se filmassem a diretoria da SBPC em peso na zona? E fomos no DKV, chegamos lá com o Passarinho e fomos reclamar, né? E o Passarinho acabou confessando que aquilo ali não tinha poder para mudar aquilo. Que aquilo ali era um mandato dos militares que comandavam a segurança, o que eles chamavam de segurança nacional, que para mim sempre foi uma insegurança nacional. Em 1970, a reunião foi na Bahia e foi uma festa. Foi a primeira vez que eles puseram um circo, que era uma coisa que era considerada abaixo da dignidade dos cientistas, né? Você põe um circo no meio da universidade. Os baianos fizeram uma espécie de festa popular. A reunião, apesar da desorganização total, como seria de se esperar, foi muito boa. E a partir daí, então, esse caráter mais popular e mais embrenhado na localidade se tornou cada vez mais pronunciado na SBPC. Estamos aqui, né, malhando os livrinhos, né? São ruins, mas são baratos. São ótimos para banar em qualquer conferência. E aí o pessoal compra. Estão comprando? Estão comprando, né? Eles compram para levar para os inimigos na cidade deles, né? Não, o cara fala assim, mas é isso que vocês fazem na conferência? Essa coisa. Também faz parte da conferência? Hã? Também faz parte. Não, mas eu vou apresentar o meu espetáculo, Palhaço Repete Seu Discurso, meio-dia de terça-feira aí no circo. E aí vai quem quer. Fizemos a reunião em 72 numa obra. Sabe aquele negócio de atravessar o pau? As escadas não estavam prontas, você subia as escadas, descia as escadas. Era tudo improvisado. Então, 75, voltando para trás, foi em Belo Horizonte e foi quando foi anunciado o acordo nuclear com a Alemanha, que foi muito criticado ali naquela reunião. Foi uma tentativa feita pelo governo federal de estabelecer um contrato, um convênio, um acordo com a Alemanha para a instalação de uma grande indústria nuclear no Brasil. O acordo hoje assinado envolve uma operação financeira que ultrapassa a casa dos 18 bilhões de marcos. Fundamentalmente, o Brasil retribuirá à Alemanha através do fornecimento de urânio, cujas jazidas em solo brasileiro foram pesquisadas por um grupo de técnicos alemães. Os jornalistas estrangeiros insistiam em saber se havia salvaguardas suficientes para evitar a proliferação de armamentos atômicos. Os dois chanceleres procuraram deixar claro, por isso, que o acordo hoje assinado tem finalidades apenas pacíficas. Se tinham ou não implicações militares, não era óbvio na ocasião, e foi só muito tarde, sobretudo devido às pesquisas do Hélio Gaspari, que ficou claramente configurada a ideia que o Conselho de Segurança Nacional tinha na época de manter a opção nuclear aberta, o que significa basicamente construir explosivos nucleares. E os cientistas brasileiros questionaram, em primeiro lugar, o fato de que a energia nuclear não era a melhor solução para os problemas energéticos brasileiros. A solução melhor era a energia hidrelétrica, que é efetivamente o que foi feito. Com a presença de 7.000 participantes, instalou-se hoje em Brasília a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Israel, da França, da Itália e da Argentina estarão debatendo, junto com profissionais e estudantes brasileiros, durante uma semana, cerca de 3.000 trabalhos que já foram apresentados à SBPC. Professor Oscar Sala, ao que o senhor atribui esse aumento crescente da participação de professores e estudantes nas reuniões anuais da SBPC?
Bom, com relação aos pesquisadores, isso é o resultado, naturalmente, do desenvolvimento científico que vem ocorrendo no país. Com relação à participação dos jovens, eu atribuo a isso ao crescente interesse que a ciência, quer dizer, a beleza da ciência está despertando no jovem de hoje. Juntava gente que nunca tinha lugar para todo mundo. Aí tinha que mudar de sala, vamos para um outro maior, lugar maior, depois faz na rua, faz em qualquer lugar. O auditório lotou bem antes de serem iniciados os trabalhos e muita gente ficou de fora. Uma vez que o recinto não oferece condições para abrigar todos os participantes, a diretoria conseguiu um local mais adequado. A reunião será transferida para hoje à noite, às 20 horas, na piscina coberta do Centro Esportivo Presidente Médici. Eu não conheço pessoa de maior caráter e dignidade do que o professor Sala. É de um padrão ético inatacável, e uma pessoa de uma extrema honestidade, de uma extrema seriedade. Em 76, houve então manifestações públicas de críticas ao governo, né? Isso fez com que a linha dura dentro do Exército tentasse impedir a reunião de 77. Por isso que a reunião de 77, que era para ser em Fortaleza, foi proibida em Fortaleza. Sim, então o Oscar Salles, bom, então vai ser cancelado, eles não vão deixar, tá, não sei o quê. O Maurício disse, não, senhor, nada disso, nada, vamos fazer aqui em São Paulo. Porque ir para Fortaleza era muito difícil. Né? Eu acho que houve principalmente um prejuízo para a região do Nordeste, onde estava planejada a reunião anual. Quer dizer, além de levar ao local uma perspectiva maior da importância da pesquisa, naturalmente estavam planejados simpósios cujo interesse era local, de problemas típicos da região. Aí o que ocorreu é que houve uma grande mobilização dos sócios, que eu acompanhei mais em São Paulo, acho que foi mais em São Paulo, que a sociedade queria fazer a sua reunião, não ia depender do governo para fazer a reunião. Tem uma senhora que era reitora da PUC, e ela disse, vai fazer aqui na PUC. Ela veio dizer, vai fazer aqui na PUC. Aí todo mundo foi para a PUC. E ela segurou a barra. E foi tudo muito feito com muita pressa e com uma participação muito grande das pessoas que estavam... Porque a questão era salvar a reunião, realizar a reunião a qualquer custo. Foi um negócio muito bonito, porque nós fizemos mutirões. Primeiro, convocamos a população para ajudar. Eu me emociono muito. Participar disso, sabe, é uma coisa muito gloriosa na vida da gente, ter assistido isso, ter sido testemunha disso. Em 1977, o Tuca sediou a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que estava proibida. Depois, o Tuca recebeu o terceiro encontro da União Nacional dos Estudantes. Defender a liberdade era considerado subversão. Nesse ponto, a entrada, um pouco antes de 72, foi das ciências humanas e sociais, foi muito importante, porque a gente ia, botava lá os medalhões, os políticos conhecidos, que a gente podia confiar, Fernando Henrique, Darcy Ribeiro, essas estrelas, e Florestan Fernandes. E foi o regime militar que fez com que as ciências sociais ocupassem o maior espaço nas reuniões da SPPC, e em geral na SPPC, na medida que começou a se discutir abertamente, dentro da SPPC, contra a censura, contra as pressões, a problemática da democracia, da opressão, da desigualdade. Quer dizer, a SPPC era um lugar onde as pessoas se reuniam para, entre outras coisas, para discutir ciência, para apresentar trabalhos e para reagir. Foi uma grande reunião, foi uma reunião marco, né?
Custou muito caro ao Dom Evaristo Arnes e toda a Igreja Católica de São Paulo por esse apoio, e a PUC também, que posteriormente sofreu represálias. Não há a menor dúvida que o Partido Comunista está tentando orientar o movimento estudantil aqui em São Paulo. E não apenas orientá-lo de uma forma doutrinária, ideológica, mas orientá-lo de uma forma subversiva. À noite, quando foi anunciado o fim do Congresso, 900 policiais cercaram o campus. E bate em todo mundo? Calma, meu amigo, por obséquio. É proibido falar aqui. É proibido falar aqui. Só quem fala aqui sou eu. O que vocês querem aqui? Vai embora daqui! Vai embora daqui! Uma parte dos alunos foi separada e levada para o batalhão Tobias de Aguiar. Outros seguiram para os porões do antigo DOPS. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas tiveram aqui? Os militares foram inábeis nessa coisa, porque ao invés de eles aplacarem a reunião de uma maneira mais, digamos, soft, suave, eles fizeram de tal maneira que ficou claro. Então, a vitimização da SPPC foi enorme. A invasão da polícia por uma casa de estudos, como é conceituada a PUC de São Paulo, causa realmente um verdadeiro trauma na opinião pública brasileira. Mas é lamentável o que aconteceu, realmente é lamentável. Tenham quebrado até violões, tenham quebrado até moringues, tenham quebrado até as coisas mais úteis da existência. É uma coisa triste, bárbara, uma pena. A SPPC ganhou, assim, uma repercussão, uma dimensão que naturalmente era maior do que a sua própria organização. Então, inclusive as lideranças científicas não estavam preparadas para aquilo, nem queriam exercer aquele papel político, não era função da SPPC, mas os fatos conduziram a isso e a SPPC se tornou famosérrima, por causa dessa atitude e de tudo que aconteceu. Então, a partir de 77, a SPPC é o lugar onde as coisas se discutem, é o lugar da democracia no país. Precisava gente de coragem. E quando precisava de coragem, a Carolina era uma pessoa indispensável. Era uma pessoa muito corajosa, muito honesta, que inspirava muito respeito, absorvendo e reagindo quando recebia as denúncias de abuso de poder nas universidades, nas instituições de pesquisa, reagindo contra as perseguições a professores, a estudantes. Os cientistas não são necessariamente, homens e mulheres bravas no sentido de corajosos, que enfrentam as adversidades. A Carolina ela pertencia a esta cepa de intelectuais que eu acho que marcou uma geração. E eu sinto um pouco falta, de mais pessoas como a Carolina. A Carolina foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci na minha vida e ela manteve o ideário da SBPC até a morte. Ética, conhecimento e democratização do conhecimento, que é o meu ideário também. Tanto durante a sua atuação como secretária, e ela foi durante anos secretária da SBPC, e depois na própria presidência. Foi essa força de idealismo que explica que uma sociedade que nasceu pobre e que ainda hoje é pobre, tenha crescido tanto e tenha sido, durante muito tempo, durante os períodos mais negros da nossa história, quase que o único fórum livre onde se disseram coisas de que o governo não queria que se dissesse. Isso é uma verdade que não se pode ocultar e é um papel que a SBPC desempenhou no Brasil ímpar. Eu me lembro que me encontrei com uma pessoa muito conhecida e, por sinal, que era uma religiosa no Instituto de São Paulo, diz assim: o que é que vocês estão fazendo lá? E conta que vocês começaram a brincar de fazer uma sociedade científica e agora está incomodando muita gente. Digo, é isso mesmo, ela nasceu para isso mesmo, porque só incomodando muita gente é que a gente pode progredir na ciência. Um papel surpreendente para uma sociedade científica que eu não conheço outro caso em outros países,
de ter uma sociedade científica ter tido esse tipo de importância política. E até hoje está bailarina aí de primeira categoria. O quinto e último presidente militar, o general João Batista Figueiredo, sancionou a lei da anistia permitindo a volta dos exilados e restabeleceu o pluripartidarismo. Na reunião de 79 foi a volta dos que estavam exilados. Então a SPPC recebe os exilados. Me lembro da reunião que houve aqui na UERJ, que o Betinho apareceu pela primeira vez. Todos os grandes exilados apareceram e fizeram conferências, grandes debates, o que vai ser do Brasil, tudo aquilo se discutia na SPPC. Ciência Hoje nasceu em 1982, foi criada na regional da SBPC do Rio de Janeiro por um grupo de jovens pesquisadores, Roberto Lente, Alberto Passos Guimarães, Otávio Velho, eram Darcy de Almeida. Bom para falar sobre isso é o N. Ele parece que não se emociona, é uma coisa impressionante. Queríamos, ao mesmo tempo, alcançar o grande público, dizer o que estamos fazendo nas nossas universidades e laboratórios de pesquisa. Eram pessoas abnegadas, porque vinham mesmo, a gente não oferecia nada, tem que vir, dava uma passagem, um negócio assim. Depois a gente ia comer no restaurante, pendurava. A Ciência Hoje teve 2 filhos. A Ciência Hoje das Crianças, que nasceu em 1986 e foi criada para um público jovem, de 8 a 12 anos. E queríamos que o cientista escrevesse para crianças. Esta era uma tarefa considerada impossível, que só os especialistas em literatura infantil saberiam escrever para criança. Se revelou que isso não era nada verdade. Os cientistas são crianças, por vezes um tanto crescidas, mas que nunca perderam a curiosidade das crianças. Meio século de luta. A história da sociedade brasileira para o progresso da ciência virou livro. Em Cientistas do Brasil, o público vai conhecer a trajetória de homens e mulheres que tiveram papéis importantes na vida científica, política e cultural do país. Foi um livro que fizemos para comemorar, quer dizer, um livro cuja a estrutura dependia muito do que já tinha sido feito pelo Ciência Hoje, mas, vamos dizer, a coisa importante é que estava cristalizado, quem pegar o livro vai ver, depoimentos importantes dos vários cientistas brasileiros. O povo saiu às ruas em 84 pelas diretas já. Chorou na derrota da emenda e sorriu com a escolha de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, encerrando 20 anos de regime militar. O Brasil acompanhou o drama do presidente eleito que adoeceu e nunca tomou posse. Do vice, José Sarney, que assumiu sem receber a faixa presidencial do último general no poder. A Constituinte de 88 jogou na lata do lixo da história o entulho autoritário da ditadura. Em 85, além do crescimento da revista, a gente sente claramente a necessidade de um órgão mais rápido de comunicação, né? Então, nós criamos, durante a reunião, num daqueles intervalos lá, a gente conversa e vamos criar um informativo, que seja semanal. Para uma coisa rápida, naquele tempo era mimeografado praticamente. Você não sabe o que é mimeógrafo, sabe? Mimeografado. Começou com 100 exemplares, foi crescendo, e no fim se transformou no Jornal da Ciência, que no início era Jornal da Ciência Hoje, e depois se transformou em Jornal da Ciência, pura e simplesmente, que existe até hoje e que sai de 2 em 2 semanas. Em 93... foi criado o JC E-mail, que é a versão eletrônica do JC, que é diária.
e que existe até hoje e tem uma penetração muito forte. A SBPC entrou na NET e foi a primeira vez que a SBPC fez conferências públicas na NET. E foi a primeira vez que a SBPC passou para o Brasil a reunião do Prêmio Nobel, diretamente de Estocolmo. Existe um programa de rádio, existe um programa das 6h30, são conferências feitas em vários lugares do Brasil inteiro, não só de São Paulo. Boletim Tome Ciência, na cobertura da 40ª reunião anual da SBPC. Sociólogo Herbert de Souza, qual a maneira errada de se encarar a AIDS? Existem várias maneiras erradas de se encarar a AIDS. Uma primeira delas é aquela que procura ver na vítima o culpado. A 44ª reunião anual da SBPC também foi marcada pela polêmica entre a comunidade científica e o governo. A reunião foi aberta com a SBPC pedindo a renúncia do presidente Collor. Depois, o secretário de Ciência e Tecnologia do governo, Hélio Jaguaribe, ameaçou cortar a verba da SBPC. Em meio a esse tiroteio verbal, a comunidade científica encerrou essa reunião questionando qual a função da ciência numa política de governo. Eu, meu primeiro mandato, jovem barricadeiro, não o poupei. Nossas opiniões hoje são muito severas com relação ao governo. A crise ética que envolve a própria presidência da República causa grande indignação na sociedade e na comunidade científica. Na realidade, vimos um crescendo de denúncias e de descobertas de acontecimentos graves que desmoralizavam a República, a ciência e a tecnologia e a cultura tinham sido bastante afetadas pela atuação do governo Collor. Houve efetivamente, em certas áreas, um desmonte, pessoas mandadas embora, condições de trabalho precaríssimas. Não era só isso, quer dizer, a SBPC tinha lutado intensamente contra o regime militar, pela democracia, e estávamos tendo um governo eleito que desmoralizava a democracia, que achincalhava com a noção de cidadania, que desrespeitava de todas as formas possíveis a sociedade brasileira. Por mais sinceras que fossem as determinações, o empenho de Goldenberg ou de outros ministros raros, víamos que eles estavam tentando salvar o insalvável. Eu fui para defender o que eu sempre havia defendido, inclusive como ex-presidente da SBPC, a ciência e os cientistas. E aí me tornei ministro de Educação. O Ministério de Educação é um ministério mais político do que ciência e tecnologia. Era evidente que nas áreas pelas quais eu era responsável, eu fui responsável também pelo Ministério do Meio Ambiente na ocasião, não havia nada da corrupção que era atribuída ao governo Collor e que deu origem ao impeachment. Isso eu acho que todo mundo reconhece. E eu tentei explicar para meus colegas, numa reunião histórica, que havia dentro do governo Collor setores que realmente defendiam os interesses do país e dos cientistas. Mas não tive nenhum sucesso. Mesmo havia um ambiente de muito antagonismo e pouco depois eu pedi demissão. Eles pintaram a cara e ajudaram a depor o presidente. O impeachment de Fernando Collor foi a última grande mobilização da sociedade. A CPI do PC Farias trouxe o passado de volta, a Marcha da Juventude em defesa do Brasil. Este ano a SBPC traz algumas novidades, como por exemplo a Expo Ciência, que pela primeira vez se realiza durante a reunião, e a SBPC Jovem, voltada especificamente para estudantes de todos os níveis escolares. Quem é mais pesado? Quem é mais leve? Crianças com idades entre 9 e 12 anos visualizaram alguns conceitos que revolucionaram o conhecimento humano. Ver aquelas turmas de crianças de 10 anos trabalharem nos laboratórios, apresentarem, seguirem conferências, falarem com os cientistas,
mas, sobretudo, participar das oficinas preparadas para eles é uma grande felicidade. Quem ouve a Rádio Som da Amazônia na SBPC não imagina os percalços enfrentados por seus quase profissionais. A primeira pauta do dia caiu. Isso sempre acontece, nós estamos acostumados já. Tem que ter agilidade. Muita agilidade e pensamento rápido. O Bruno não só arrumou um substituto para a entrevista da manhã, como já está gravando com o editor do jornal da SBPC, José Monserrat Filho, que fica empolgado com o interesse do jovem repórter. Através deles é que a gente vai descobrir as dificuldades, a maneira com que eles pensam, a maneira com que eles veem a ciência. A Rádio Som da Amazônia está até na internet. Eu estava vendo a entrevista do Bruno e tirando os ruídos de lá para poder soltar na rádio. Além da gente estar trabalhando inclusão digital, a gente está trabalhando o domínio da informação, a construção de conhecimento, que é fundamental, mas também estamos apontando caminhos para uma futura profissão. Nunca imaginei que eu estaria aqui. Se todas as crianças brasileiras tivessem a oportunidade de serem expostas à ciência, de terem um treinamento lógico, um treinamento em matemática, nas ciências básicas, essas crianças, várias dessas crianças poderiam ter a oportunidade de desfrutar do prazer de atividade científica. Mas não é apenas isso. Ciência é um direito da cidadania. Ou seja, hoje o cidadão comum tem que ter o mínimo de informação científica, porque ele vai ter que discutir coisas como célula-tronco, vai ter que discutir na hora que ele vai ao supermercado, se ele compra um produto com agrotóxico ou não. Ele tem que ter o mínimo de informação funcional para que ele possa ser um cidadão no pleno gozo das suas capacidades e direitos. Então nós avançamos na ideia e se pensou em fazer a primeira exposição de ciência e tecnologia. Naquela época ela se chamou Expociência. Um stand despertou grande interesse, por exemplo, foi o stand da Fiocruz, em que eles demonstravam como funcionava um laboratório, né, e com os pesquisadores uniformizados e com todos aqueles controles de segurança, inclusive de máscaras e tudo mais. E isso causou um interesse enorme da comunidade, das crianças, em visitar intensamente o stand da Fiocruz. Nós temos que pôr a nossa criatividade e a nossa imaginação para encontrar formas de ajudar. Mesmo que os métodos educacionais precisam ser adaptados à realidade de cada região, de cada comunidade. Nossa querida Glaci Zancan é um marco na história da ciência brasileira. Sempre aliou essa atividade de educadora e de pesquisadora às outras atividades de política científica. A Glaci era uma verdadeira formiguinha no Congresso Nacional, trabalhando em prol daquilo que ela sempre acreditou, que é a defesa intransigente de uma educação qualificada e da ciência e tecnologia. Eu diria que os destaques na carreira dela dentro da SBPC foi sempre uma grande preocupação com o não desperdício de recursos financeiros. É um país em que há tantas carências, é óbvio que o dinheiro é curto para tudo. Cabe aos cientistas mostrar que esse dinheiro investido na ciência é bem investido e que dá bons resultados, que a educação rende mais do que os juros comuns do mercado. Todos os políticos, todos os intelectuais, todos os jovens têm que pensar no nacional, no regional e no setorial. Por quê? Porque é assim que vamos criar o cidadão brasileiro integrado em todos os nossos problemas. Desde 1980 estamos realizando reuniões não apenas anuais, mas também reuniões locais. Fizemos reuniões em Soure, lá em Marajó, em Cruzeiro do Sul, no Acre, em Altamira. Todos esses encontros revelaram perguntas, inquietações e nos deram um retrato da vida cultural, científica e educacional local. Hoje em dia existem grandes desafios. Por exemplo, vou citar dois deles aqui. Um é a questão dessas
áreas menos desenvolvidas do país, como, por exemplo, a Amazônia, o Nordeste e os biomas associados com essas áreas, que existe uma ameaça de destruição deles se a gente não tiver, vamos dizer assim, um certo controle do desenvolvimento das atividades econômicas nessas regiões. A minha ideia é de que a Amazônia deveria ser trabalhada a partir da borda das florestas que foram devastadas. Da borda para os lados, como um ex-padre francês muito inteligente fez questão de realizar um programa piloto lá em Nova Califórnia, na fronteira da Rondônia com o Acre Sul Oriental. Então ele imaginou que da borda da floresta para os lados ele fosse plantando coisas da própria Amazônia, cupuaçu, pupunha, açaí, e depois se desdobrasse um pouco para ter coisas que os que estivessem trabalhando e que estavam esperando o crescimento das árvores pudessem comer e viver. E esse projeto chama-se Projeto RECA. Eu acho que o primeiro problema para mim é um problema militar. Tem que pôr bases militares em todos os municípios, de gente patriota. Fui atravessar a fronteira lá do Brasil para o Peru e tinha uma fazenda lá. E o homem de manhã cedo levanta a bandeira brasileira e quando acaba tudo, ele berra: por aqui ninguém passa, só a espingarda vagabunda, etc. que tem ali, mas mostra o espírito dele, de por ali ninguém passa. É esse espírito que a gente tem que ter. Encontros tão amplos como o da SBPC não resultam em respostas imediatas, mas servem para indicar caminhos. E pelo menos um deles foi consenso aqui na reunião de Belém do Pará: o de que é preciso aumentar, e muito, o número de pesquisadores na região amazônica. Cerca de 75% dos trabalhos científicos sobre a Amazônia são assinados por pesquisadores estrangeiros. Isso revela o quão ausente está a ciência brasileira da região amazônica. A ciência brasileira está formando o sistema de pós-graduação, o sistema de pesquisa no país, forma 10 mil doutores. As universidades brasileiras que vão incorporar esses 10 mil doutores, não, acho que não. O que tem que fazer é direcionar para cá. Para direcionar para cá, você tem que ter programas que atraiam as possibilidades de desenvolvimento de carreira e tudo isso para esses jovens pesquisadores. Nós somos um periscópio do desenvolvimento da ciência. Tem novas tendências e a gente alerta a sociedade, os governos, de que temos que nos anteciparmos ao que está por vir e desenvolvermos políticas na linha de quando esses eventos acontecerem, a gente está preparado para enfrentá-los. Agora há um entendimento que a participação da ciência é vital. Portanto, vão ter mais recursos investidos, né? Nós vamos ter essa previsão aí nos próximos 4 anos de ter 41 bilhões investidos em ciência, tecnologia e inovação. É auspiciosa, isso aí nunca teve nesse nível, né? E implica também um grande desafio para as instituições de ciência e tecnologia responderem à altura a isso. Nós temos aí uma proposta de cooperação, vamos dizer assim, muito importante. Agora, eu gosto mais de falar do futuro, viu? Porque é ele que está em perigo. Geralmente a gente quis puxar o... Mas sabe, isso é uma coisa, eu acho, natural. Você não vê a curiosidade que a gente tem pela mitologia? É a curiosidade de olhar para trás e dizer: quem que eu sou, de onde é que eu vim? Mas eu tenho uma curiosidade maior para perguntar assim: o que eu sou, para onde eu vou? Para onde vão meus netos, meus bisnetos? A motivação básica é a curiosidade. E nesse sentido, o cientista começa como criança. Na medida que a criança quer descobrir o mundo, como é que é, e as coisas como é que são, e se ele consegue vencer a repressão do adulto, que reprime a curiosidade, então ele está liberado para passar a descobrir coisas que o mundo ainda não conhece. Na hora que você começa a ver os primeiros resultados, você começa a ver uma porção de coisas que nunca tinha visto antes, né? Então essas coisas vão assim levando e envolvendo o pesquisador, né? E o fato dele obter resultados mantém ele fazendo isso. O Ulisses Guimarães, em 88, quando foi promulgada a última Constituição, ele diz: feliz um homem
que tem prazer no seu trabalho. É isso aí. Eu peço a Deus ou ao diabo, eu quero viver. É claro que eu quero viver com tesão, eu quero viver com curiosidade, eu quero viver lendo, eu quero viver escrevendo. Eu acho que o idealismo é fundamental, né? É um condimento indispensável. Sem ele não se faz nada. Será que a gravação saiu boa? Numa das reuniões realizadas em Porto Alegre, havia um convite para visitar a cidade de Caxias, que fica próximo a Porto Alegre, a cidade do vinho. E os candidatos foram numerosos, de maneira que havia mais candidatos que lugar no ônibus. E foi uma dificuldade convencer os estudantes que deviam dar lugar para os participantes da SBPC. Afinal, houve lugar para todo mundo para a ida. A volta que foi difícil, porque cada um queria trazer maior número de garrafas de vinho, de maneira que na viagem de regresso houve sempre algumas dificuldades de manter-se em pé no ônibus, porque o ônibus tinha lugar de pessoal sentado e pessoal de pé. E os que estavam de pé tiveram que ficar sentados no chão, que não aguentavam mais, devido ao almoço que tinham recebido em Caxias e a quantidade de vinho que tinham ingerido. Eu não estou aguentando, é uma coisa horrível. Né? Mas é lindo isso, professor. Eu fico emocionada de saber que tem pessoas que se emocionam assim com o próprio trabalho, com as próprias memórias.